certo? Boa tarde a todos. É um prazer tê-los na nossa aula. E na aula de hoje nós vamos, na verdade, dar continuidade ao conteúdo que nós já começamos a ver há 2 semanas. Então, só relembrando. Há 15 dias atrás, nós começamos a ver uma revisão de termometria. Vimos todas as definições, vimos a parte de temperatura, calor, escalas termométricas. E na semana seguinte nós tivemos aula sobre calorimetria, que nós vimos a definição de calor, trocas de calor, vimos um pouquinho sobre a quantidade de calor sensível. E nós temos que ver também sobre a quantidade de calor latente. A gente só deu uma pincelada e terminou com um exercício, não foi isso? Confirmem aí para mim. Aqui, ó. Nós vimos essa parte de quantidade de calor, não é isso? Nós vimos a definição de calor sensível, de calor latente. Pronto. Vimos essa equação, que é a equação fundamental da calorimetria. Nós trabalhamos com ela. Vimos o que é calor específico. Vimos a capacidade térmica e a gente parou nesse exemplozinho aí, que nós calculamos a quantidade de calor e a capacidade térmica, na verdade, não foi isso? Fizemos esse exemplo também, que é o exemplozinho da bandeja, e nós terminamos a aula nesse ponto. Então, para que a gente comece a aula de hoje, é importante que nós relembremos de algumas definições, sendo essas, só um minutinho. Sendo essas, é bom vocês já pegarem o caderno para a gente já deixar anotado esses pontos. Então, definições importantes que nós vimos, na verdade, as equações que nós vimos. Nós vimos a equação, eita, que a professora não sabe mais escrever. Fundamental. Da calorimetria. Essa equação, nós demos um apelido a ela, não foi? O apelido dela é Q-macete. Por que macete? Porque ela é Q, M, Czinho, vezes delta, teta. Certo? Então, nós vimos essa equação. Essa equação nós utilizamos no exercício. Dela nós também vimos, depois dela nós vimos a equação para capacidade térmica, não é isso? E nós vimos que capacidade térmica é Czão de capacidade térmica é igual a M de massa vezes o Czinho, que é o calor específico. Só que tem uma segunda forma de nós calcularmos a capacidade térmica que eu não trouxe para vocês na aula passada. Então, eu quero que vocês anotem. Ou a gente utiliza essa primeira equação, ou nós dizemos que a capacidade térmica é a quantidade de calor que o corpo ou recebeu ou cedeu, dividido pelo intervalo de temperatura. Então, é a quantidade de calor que o corpo cedeu ou recebeu, dividido pela mudança da temperatura dele. Certo? São as duas formas de você calcular capacidade térmica. E eu preciso que vocês anotem, porque nós vamos utilizar
essas equações no exemplo de hoje, certo? Quem vai tirar print, tirem aí o print dessas duas equações que nós vamos precisar utilizar hoje. Essa e essa daqui, ó. São as 3 equações que nós vamos utilizar na aula de hoje. Tranquilo? Eu não tenho como saber se eu posso ir, se eu não posso ir, se eu tenho que esperar. Então, falem, certo? E nem sempre eu vou conseguir ficar olhando o chat. Então, é importante que vocês falem comigo, tranquilo? Para frente, existe uma outra equaçãozinha que é a equação do calor latente. Só que sobre o calor latente, que é aquele calor que nós vimos que é utilizado para ter uma mudança de estado físico. Então, aqui no calor latente, a observação é que tem uma mudança do estado físico. Como assim, professora Natália? Eita! Como assim tem uma mudança de estado físico? Simples. Se antes eu estava no estado sólido, ou seja, está aqui os cubinhos de gelo. Se antes eu estava no estado sólido, agora eu vou estar no estado líquido. Se antes eu estava no líquido, agora eu posso estar no estado gasoso. Então, antes eu tinha sólido e agora eu tenho líquido. Para que essa minha substância saia do estado sólido e passe para o estado líquido, o que é que eu preciso fornecer a ela? Calor. Fornecendo calor a essa substância, eu faço com que ocorra uma mudança de estado físico, certo? Eu vou esquentar esse gelo até ele virar líquido. Então, ele vai sair de uma fase e vai para outra fase. Para que esse processo ocorra, eu preciso fornecer a ele uma quantidade de calor. E essa quantidade de calor, ela pode ser medida. Então, como é que eu faço para quantificar essa quantidade de calor que eu preciso para que essa substância saia do estado sólido para o estado líquido? Eu utilizo essa equação daqui de baixo. Essa equação é a equação do calor latente. E essa equação, ela também tem um apelido. Essa equação é moleza. Então, na calorimetria, nós temos duas equações, Macete e moleza. Certo? Não foi eu que inventei isso, pelo amor de Deus, não me julguem. Eu só faço repetir. Moleza. Anotaram? Posso para frente? Me respondam aí para eu não ficar falando só, por favor. Anotaram, gente? Pronto, Micaela anotou. Qualquer coisa vocês pegam com ela. Tem uma observação muito importante. E eu quero que vocês anotem, todos vocês, porque essa observação, ela é muito presente em vestibular, certo? Enem ou coisas do tipo. É uma pegadinha, na verdade. Então, prestem atenção. No processo de mudança de estado físico, então, no processo de mudança de estado físico, ou seja, enquanto o corpo estiver se transformando do sólido para o líquido,
não há mudança de temperatura. Natália, como assim? Pelo amor de Deus, não me confunda. Eita, peraí que ficou ruim aqui de ver. Prontinho. Ó, no processo de mudança de estado físico, não há mudança de temperatura. Por exemplo, se eu tiver aqui um cubinho de gelo e esse cubinho de gelo, vou fazer aqui 3, certo? Esse cubinho de gelo, ele está, por exemplo, a 0... Só um minuto. Ele está, por exemplo, a 0 graus Celsius. Todo mundo sabe que o 0 graus Celsius é a nossa temperatura de fusão. Então, se ele está a 0 graus Celsius, duas coisas. Ou ele vai sair daqui e vai se transformar em líquido. Então, vamos supor que esse gelo ele vai começar a derreter. E quando ele começar a derreter, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma parte que é gelo e uma parte que é líquido. Então, até que todo o gelo se dissolva, nesses dois casos, a minha temperatura ela é igual, 0 graus Celsius. Até que todo o processo de mudança de estado físico ele seja completo. Então, vamos, por exemplo, aqui só tem mais um cubinho. E o resto aqui é tudo líquido. Então, aqui continua tendo gelo e água líquida. Então, isso daqui continua sendo... Eu sempre quero escrever o grau antes. 0 graus Celsius. Até que esse processo vai terminar e só vai ter o quê? Líquido. Eu não estou transformando de gelo para líquido. Então, aqui só vai ter líquido. Quando eu chegar no meu estado completo de líquido, significa que isso aqui agora é diferente de 0 graus Celsius. Então, durante o meu processo todinho de mudança de estado físico, que parte do processo? Esse daqui, ó. Durante esse meu processo de mudança de estado físico, a minha temperatura, ela é sempre a mesma. Então, a temperatura não muda. Certo? A temperatura só vai começar a mudar daqui para frente. Dessa setinha vermelha, aqui, ó, peraí. Dessa setinha vermelha em diante, dessa daqui. Então, enquanto durar o meu processo de mudança de estado físico, nós não temos uma mudança de temperatura. Certinho? Alguma dúvida? Vocês já anotaram? Já anotaram, sim ou não? Posso ir? Anotem essa observação que tem uma questão mais para frente sobre ela. Certo? Então, vamos lá começar. Vamos lá começar a nossa aula. Fizemos uma pequena... Lembramos, na verdade, do que a gente fez a aula passada. E agora vamos começar com os exercícios, que na verdade é o foco da aula de hoje. Então, bora lá para o slide.
para frente. Então, questão número 1. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Então, primeiro anotando os dados, todo mundo. Questão número 1. Dados. Eu vou anotar aqui no tablet. Aí, quando a gente passar para o tablet, já está com tudo anotadinho, certo? Então, a quantidade de calor é 300 calorias, certo? A variação de temperatura é igual a 50 graus Celsius. E ele quer que a gente determine a capacidade térmica desse corpo. Então, qual é a capacidade térmica desse corpo? Então, tá aí os dados. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Certinho. Então, aqui, você tem... A questão pede que a gente calcule o que nós chamamos de capacidade térmica. Então, o que nós queremos é esse C, não é isso? Tem duas formas de você calcular o C, de capacidade térmica. Ou é você utilizando a massa vezes o calor específico, que a questão nem deu a massa e nem deu o calor específico. A segunda forma é você utilizando a quantidade de calor que o corpo cedeu ou recebeu, dividido pela variação de temperatura. Então, nós temos que o corpo recebeu 300 calorias e nós temos que a variação de temperatura é de 50 graus Celsius. Se eu tenho as duas informações, eu consigo calcular a capacidade térmica? Consigo. Como? É só eu fazer 300 dividido por 50. Fácil ou difícil? C. Eu posso cortar esse zero daqui de cima com esse zero daqui de baixo e ficar, na verdade, 30 dividido por 5. Ei, quanto é que é 30 dividido por 5? Muito bem, Letícia. A minha capacidade térmica vai ser 6. A minha quantidade de calor, na verdade, é caloria por graus Celsius. Caloria por grau Celsius. E terminou a questão. Então, qual é a capacidade térmica do corpo? 6 calorias por graus Celsius. Certo? Dúvida nessa primeira questão? Dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Nessa primeira questão? Não? Já que ninguém se pronunciou? Então, bora lá conferir no slide para ver se foi isso mesmo. Baguncei foi tudo aqui, calma. Resposta. Capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Então, fica 300 dividido por 50. E a nossa capacidade térmica, na verdade, é 6 calorias por graus Celsius. Tranquilo? Respondida a primeira questão, então vamos para a questão 2. Então, qual é a questão 2? Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20. Então, peraí, questão 2, deixa eu ir logo anotando. A massa é 500 gramas
Então, para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus Celsius para 70, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem, respectivamente. Essa questão tem várias formas da gente fazer. Deixa eu terminar de anotar os dados. Θ inicial vale 20 graus Celsius. Temperatura final vale 70 graus Celsius. A quantidade de calor é 4.000 calorias. Então, eu quero, primeiro, a capacidade térmica e, segundo, eu quero o calor específico, que é o Czinho, certo? Então, vamos lá para o slide, lá para o tablet, na verdade. Então, nós temos aí os dados, certo? Nós temos a massa, que vale 500 gramas, a temperatura inicial, 20 graus Celsius, a temperatura final, 70 graus Celsius, a quantidade de calor, 4.000 calorias, e a primeira informação que nós temos que calcular é a capacidade térmica. Primeiro ponto, nós podemos fazer a capacidade térmica da forma que nós fizemos a questão passada, utilizando o quê? Deixa eu mudar de cor aqui. C é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Só que aí aparece o primeiro ponto. Como é que eu faço para calcular a variação de temperatura quando a questão não me dá? Todo tipo de variação, ela é calculada da mesma forma. De que forma? Nós pegamos a informação final que nós temos, menos a informação inicial. Se aqui nós estamos querendo calcular a variação de temperatura, então eu pego a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, como é que vai ficar essa minha variação de temperatura? É 70, que é a final, menos 20, que é a inicial. Então, 70 menos 20. Isso me diz que a minha variação de temperatura é igual a 50 graus Celsius. Dúvida? Agora, será que eu consigo calcular a minha capacidade térmica, que é o que eu quero primeiro? Acho que sim, ó. Capacidade térmica é a quantidade de calor, a questão me informou. Ela me disse que é 4.000 calorias. Então, 4.000 calorias dividido pela variação de temperatura que nós encontramos. A variação de temperatura que nós encontramos é 50 graus Celsius. O que é que eu faço agora? Posso fazer assim como na questão anterior. Corto o zero de cima, corto o zero de baixo e divido 400 por 5. Ei, 400 por 5 é a mesma coisa de eu dividir 40 por 5 e depois multiplicar por 10. 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 10 é 80. Então, a minha capacidade térmica dessa minha questão é 80 calorias por graus Celsius. Então, da mesma forma que nós fizemos a questão anterior, nós temos como fazer essa daqui, certo? A segunda informação que a minha questão está pedindo é o que a gente chama de calor específico. Calor específico é o meu Czinho pequeno. Como é que eu faço para calcular o C pequeno? Tem duas formas. Ou eu utilizo essa equação aqui, ó. C é igual a M vezes Czinho pequeno. É a primeira opção.
Ou eu uso essa segunda opção aqui, ó. Q tem que ser igual a M vezes C vezes delta θ. Uma das duas tem que me dizer. Eu tenho, na verdade, todas as informações para utilizar as duas equações. Eu tenho, por exemplo, a capacidade térmica que nós acabamos de calcular, que entra aqui nesse C grandão. Eu tenho a massa do objeto, que é 500 gramas, ou a massa da substância, que é 500 gramas. Eu tenho a variação de temperatura e eu tenho a quantidade de calor. Então, eu vou fazer primeiro com essa primeira equação e depois eu vou fazer com essa segunda equação, certo? E vocês vão acompanhando aí. Nós descobrimos que a capacidade térmica do nosso corpinho, da nossa substância, na verdade, vale 80 calorias por grau Celsius. A massa, a questão me deu e vale 500 gramas. Então, eu pego aqui e coloco as minhas 500 gramas. O que é que eu faço com o C? Nada, que eu não sei quanto ele vale. Mas eu sei que eu posso dividir, por exemplo, 80 por 500. Por quê? Porque 500 está aqui multiplicando. Para eu passar para o outro lado, eu passo ele dividindo. Então, o meu C vai ser 80 dividido por 500. E isso vai me dar quanto, hein, gente? Posso cortar esse zero de cima com o zero de baixo. E vai ficar, na verdade, 8 dividido por 50. Será que é fácil de fazer essa divisão? Não, então o que é que eu vou ter que fazer primeiro? Ai, meu pai eterno, lá vai eu sair, calma. Voltei. O que é que eu vou ter que fazer primeiro? Vou aumentar esse espaço aqui. 8 dividido por 50. Eu não consigo dividir ele de uma vez. Então, eu posso colocar um zero aqui e um zero aqui. 0, se eu colocar 1 vezes 50, isso vai dar 50 aqui embaixo e vai sobrar 30. Não é isso? Ou eu estou enganada? Hein? Hein, pessoal? Vocês estão me assistindo ainda? Vocês estão me assistindo ainda ou eu estou aqui falando só? Se a gente for ver, não dá para dividir de novo 30 por 50. Mas eu posso colocar um outro zerinho aqui, ó. 300 dividido por 50 vai me dar 5 vezes 6 dá 30. Então, se eu colocar 6 vezes 50, vai me dar 300. E isso dá 0. Isso me diz que 8 dividido por 50 dá 0,16. 0,16 o que, professora Natália? Calor específico é dado por caloria vezes grama. Não, caloria dividido por grama graus Celsius. Dúvida nessa parte de calor específico? Não? Pronto. Se eu utilizar a equação da capacidade térmica, essa minha equação ela se torna bem simples. Por quê? Porque eu só pego, substituo os valores, passo dividindo, divido e acho o resultado. Mas eu posso usar também essa segunda opção aqui, ó. Utilizando a equação fundamental da calorimetria. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu sei que a minha quantidade de calor vale 4.000 calorias. Que a questão me deu aqui, ó. 4.000 calorias.
a massa é 500, o calor específico eu não sei e a minha variação de temperatura é 50. Então, bora lá substituir. A minha quantidade de calor é 4.000 calorias. A minha massa é 500 gramas. O Czinho eu não conheço, não sei quem é. E a minha variação de temperatura é igual a 50. Então, como é que eu faço essa questão? 4.000 tem que ser igual a 500 vezes 50 vezes o Czinho. Tá vendo como a questão, só em você olhar, ela já é maior? Porque primeiro eu vou ter que fazer 50 vezes 500. Então, quanto é que 50 vezes 500, hein? 5 vezes 5 dá 25. 1 0, 2 zeros, 3 zeros. 1 0, 2 zeros, 3 zeros. Substituo esse valor que eu encontrei. Então, vai ficar 4.000 tem que ser igual a 25.000 vezes C. Aí é onde o bicho pega. Eu vou ter que chegar agora e passar o 25.000 que está multiplicando. Eu vou ter que passar ele para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 4.000 dividido por 25.000 tem que ser igual a C. Natália, a sua conta estava bem pequenininha na outra questão. Olha o tamanho que ela deu nessa. Então, bora lá fazer. Eu posso cortar os zeros? Posso, porque é uma divisão. Então, 0 de cima com 0 de baixo. 0 de cima com 0 de baixo, 0 de cima com 0 de baixo. Eita, cortei o canto errado, calma. 0 de baixo. Minha conta ficou o quê? 4 dividido por 25. Isso tem que ser igual a C. Natália, obrigatoriamente vai ter que dar igual a outra? Vai. Se der diferente é por quê? Porque você errou ou eu errei. Certo? Mas se a gente fizer 4 dividido por 25, essa minha conta vai dar exatamente igual a 0,16 caloria por grama graus Celsius. Então, tá aí. Nós temos duas opções para fazer esse nosso cálculo. E as duas opções estão corretas. Então, tá aqui a questão número 2. Se eu deixar assim, vai ficar difícil se vocês quiserem tirar print. Então, é melhor que vocês anotem. Avisem se precisam de mais um ou menos um. Estão anotando? Pode continuar. Hein, pessoal? Então, bora lá. Vamos ver se a gente acertou a questão. Lembrem que no slide não vai ter a solução, só vai ter lá a resposta correta. Então, é importante que vocês anotem, porque isso vai vir nas atividades de vocês, certo? Então, anotem, tirem as dúvidas. Não entendeu, pede para voltar. Porque, assim, além de tudo, eu não consigo ver vocês. Então, fica meio complicado de eu saber se vocês estão entendendo ou não. Certo? Como ninguém disse nada, ninguém se pronunciou. Então, vamos lá voltar. Resposta certa é a letra
B. Então, 80, a minha capacidade térmica é 80 calorias por grau Celsius. E o meu calor específico é 0,16 calorias por grau Celsius. Certo? Dúvida? Então, vamos lá, próxima questão. Próxima questão, questão de número 3. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. Então, de dia, a areia da praia é muito quente e a água do mar é muito fria. Só que ele percebeu também que à noite estava ao contrário. A areia estava fria e a água do mar estava quente. Então, esse é um fenômeno que é real. Se vocês tiverem a oportunidade de ir à praia, vocês vão perceber que de dia, em um dia quente, um dia de sol, de dia a areia está quente e o mar está frio. E de noite é o contrário. A areia está fria e o mar está quente. Então, Natália, como é que pode isso acontecer? E o que é que isso tem a ver com física? O fenômeno observado se deve ao fato de que, letra A, a densidade da água do mar é menor do que a da areia. A gente falou em densidade aqui em algum momento? Não, né? Então, o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. A gente falou em calor específico, não falou? O coeficiente de dilatação térmica da água é maior do que o coeficiente de dilatação térmica da areia. Oi? A gente falou em dilatação térmica? Não, né? O calor contido na areia à noite propaga-se para a água do mar. Gente, será? Será? A agitação da água do mar retarda o seu resfriamento. Será que tem a ver com a agitação da água do mar? Então, vamos observar duas coisas, certo? Primeira coisa. Espera aí. Questão número 3. Primeira coisa que nós temos que observar. A equação fundamental da calorimetria é essa daqui, Q igual a M vezes C vezes delta θ. Certo? A massa da quantidade de areia é muito grande. A massa da quantidade de água do oceano também é muito grande. Então, nós não vamos observar, por enquanto, essas massas. Certo? Vamos deixar essas massas aí e a gente olha já para elas. Mas o sol, ou o mar e a areia, eles dois estão sendo esquentados pela mesma fonte de calor, que é o sol. Não é o sol quem faz a areia esquentar e a água também? Então, a quantidade de calor que os dois vão receber é a mesma. Então, vamos dizer que a quantidade de calor que eles vão receber é a mesma. Certo? Isso vai me restar que, preste atenção, em um horário, a temperatura de um vai ser fria e a temperatura do outro vai ser quente. No outro horário, vai ser o inverso. Enquanto um vai estar frio, o outro vai estar quente e assim vai trocando todos os dias. Se a gente disse que não dá para a gente observar a massa, porque a massa de todos dois é bem grande. A quantidade de calor que eles recebem é a mesma, não é isso? Porque é o sol quem está esquentando todos os dois. Então, a quantidade de calor que eles recebem é sempre a mesma.
A variação de temperatura também vai ser sempre a mesma. Quando um estiver frio, o outro está quente. Quando um estiver quente, o outro está frio. O que é que sobra para a gente olhar? Respondam para mim aí nos comentários. O que é que sobra para a gente olhar? Vamos, gente. Eu me sinto triste falando sozinha. O que é que sobra para a gente olhar da equação? A quantidade de calor é a mesma. A variação de temperatura também vai ser a mesma. A massa a gente não consegue. Então, sobra para a gente prestar atenção no calor específico. Isso significa que o mar e a areia, eles possuem calor específicos diferentes. Se ele possui calor específico diferente, e é a única coisa de diferente que tem entre as duas situações, então o que é que a gente tem que observar? O nosso calor específico. A alternativa que fala em calor específico diz o seguinte: o calor específico da areia é menor do que o calor específico da água. Então, letra certa é a letra C, é a letra B, que fala do calor específicozinho C. Enquanto que de dia a areia tá quente e a água tá fria, é porque como o calor específico da areia ele é menor, é mais fácil de a gente esquentar. Então, ela vai estar quente, enquanto que a água do mar tá fria. Aí, o que acontece de noite? O mar vai estar exposto o tempo inteiro, assim como a areia, ao sol, não é isso? Então, enquanto que a areia esquenta rápido, o mar vai levando o dia todinho para ficar quente. Aí, o que acontece de noite? De noite, o mar vai estar bem quentinho. O que acontece com a areia que tem um calor específico baixinho? De noite, quando começa a esfriar, a areia vai trocando calor com o ambiente, vai perdendo esse calor. E por quê? Porque o calor específico dela é baixo. Então, ela vai perdendo esse calor. E essa perda de calor faz com que a areia fique fria. Como o calor específico do mar é mais alto, essa troca de calor não é tão intensa. Então, de noite, o mar é quente e a areia é fria. Tudo isso por causa do que a gente chama de calor específico. Dúvida? Entenderam como é que acontece esse processo? E é um fenômeno real, é um fenômeno que a gente observa quando a gente vai à praia. Dúvida? Letra certa é a letra B. O calor específico da areia é menor do que o calor específico da água. Eita, pra frente. Nós falamos disso aqui, hein? A temperatura durante a mudança de estado físico, ou seja, quando a gente sai de sólido para líquido, de líquido para gasoso, para uma dada substância, letra A, é sempre maior que zero, ou seja, a temperatura é sempre maior que zero. A temperatura é sempre menor que zero. A temperatura varia conforme o estado de agregação da substância, ou seja, ela muda com o quanto a substância está juntinha ou o quanto a substância está afastada. É sempre constante, ou seja, nunca muda enquanto estiver acontecendo o processo de mudança de estado. Ou letra E, varia independentemente do estado de agregação da substância. E aí, gente, qual é a letra certa? Qual é a letra certa? Digam aí nos comentários, no chat, qual é a letra certa.
Se tiver errado, a gente corrige. Se tiver certo, a gente vai e comenta. E aí? Ninguém? Ninguém prestou atenção lá no comecinho? Eita, o Alisson disse que a letra C varia conforme o estado de agregação da substância. Tem um ponto para a gente discutir nessa letra C. Letícia disse que é a letra A. Então, assim, primeiro vamos discutir a letra C, certo? Que o Alisson colocou aí. Nós vimos que a temperatura, ela está relacionada, na verdade, com o grau de agitação molecular, não é isso? Então, quanto mais próximas as moléculas estão, menor é a sua agitação, consequentemente, menor é a sua temperatura. Quanto mais afastada ou mais livres as moléculas estão, maior é a sua agitação, maior é a sua temperatura. Só que nós estamos falando enquanto ocorre a mudança de estado. Então, Letícia falou que é sempre maior que zero. Significa que ela é sempre positiva. A temperatura é sempre alta, sempre positiva, não pode ser fria. E André e Ashley disseram que é sempre a mesma pressão. Olha aqui, ó, eu vou colocar para vocês a observação que a gente fez lá no início da aula, certo? Olha aí a observação bem importante. Nós fizemos essa observação no iniciozinho da nossa aula. Então, no processo de mudança de estado físico, não há mudança de temperatura. Então, enquanto... Tá certo, Micaele. Eu vou ver uma forma de disponibilizar o vídeo da aula para que vocês assistam depois, tá? Então, assim, ó, preste atenção. Enquanto está acontecendo o processo de mudança de estado físico, a minha temperatura ela não muda. Lembra que quando eu estava falando com vocês sobre essa questão de mudança de estado físico, eu disse assim, ó, a quantidade de calor que o corpinho vai receber inteira, ela serve para sair de um estado para o outro. Então, eu vou fornecendo calor, ele não vai aumentar de temperatura ou diminuir de temperatura. Esse calor vai ser usado todinho para mudar o estado físico, ou seja, eu preciso de muito calor para transformar gelo em líquido. Então, o calor que o corpo vai receber ou que o corpo vai perder, ele vai ser exclusivamente para que ocorra a minha mudança de estado físico. Sendo assim, a minha temperatura ela não muda hora nenhuma. Tranquilo? Então, qual é a letrinha certa dessa questão? A letra certa é a letra D. Então, a minha temperatura ela vai ser sempre a mesma, enquanto a pressão não mudar, porque a pressão nós vamos ver mais para frente, que é um dos fatores para que os corpos se comportem de determinada maneira considerada normal. Tranquilo? Eu acho que a gente vai parar por aqui hoje. Eu vou deixar essas outras temperaturas para colocar lá na plataforma, ou esses outros exercícios para colocar lá na plataforma. Provavelmente eu vou pedir como exercício, tranquilo? Então, sobre a aula de hoje, alguma dúvida?